Fala pessoal, eu sou Thales Rogério, professor de História e o nosso encontro de hoje é para mais uma aula. O nosso tema hoje é o Iluminismo, proposta política e econômica do século XVIII, que trouxe aí uma nova visão, tanto para o sentido racional quanto para o sentido econômico e científico. No século XVIII, começa a difundir na França algumas ideias que eram possíveis opor às tiranias e dissolver as trevas da ignorância com a luz da razão. Todos esses pensadores, chamados de filósofos, escritores franceses desta época, provocaram uma verdadeira revolução intelectual na história do pensamento moderno. Inimigos da intolerância, esses pensadores defendiam, acima de tudo, a liberdade de pensamento, de crença e também econômica. Suas ideias caracterizavam-se pela primazia da razão. Eram partidários da ideia de progresso, rejeitavam as tradições e procuravam uma explicação racional para tudo. O principal objetivo desses pensadores era simplesmente a busca pela felicidade humana. Atacavam a injustiça, o absolutismo monárquico, a intolerância religiosa e principalmente os privilégios. Ao denunciar erros e vícios do antigo regime, suas opiniões abriram caminho para diversos movimentos sociais, incluindo a Revolução Francesa e, pela sua amplitude, marca o início do mundo contemporâneo. Pela promessa de livrar a humanidade das trevas e trazê-las à luz, até porque eles estavam ainda sob o resquício do antigo regime e dos 1000 anos que foram chamados aí por muitos de Idade das Trevas, a promessa era que essa proposta traria a essa população a luz da razão. Todos esses receberam o nome aí de iluministas, a sua maneira de pensar iluminismo e o movimento de seu conjunto de ilustração. O iluminismo representa, na verdade, a culminância de um progresso que começa no Renascimento, quando a razão se impôs como método de conhecimento do mundo. O Renascimento trouxe a todos uma nova visão e uma transformação de valores totalmente contra aquilo que era ensinado pela Igreja Católica. No século XVIII, esse progresso ganhou aspectos essencialmente críticos. A razão passou a ser usada para a compreensão do próprio indivíduo em seu contexto social e tal espírito generalizou-se em reuniões que foram realizadas em espaços públicos como clubes, cafés e salões literários. Os iluministas consideravam a razão progresso indispensável no estudo dos fenômenos naturais e sociais. Até a crença religiosa deveria ser racionalizada. Eles eram deístas, crença essa que acreditava que Deus também está presente na natureza e, portanto, também o próprio indivíduo que pode descobri-lo por meio da razão. Assim, a igreja e todos os seus dogmas seriam considerados totalmente dispensáveis. Assim, os fenômenos da natureza, diziam esses pensadores, as relações entre os indivíduos são regidas por leis naturais. A natureza, as pessoas são boas e iguais. As desigualdades teriam sido organizadas a partir do momento que se organizou-se em sociedade. Assim, para corrigir as desigualdades, tornava-se necessário mudar a própria sociedade e garantir os direitos naturais dos indivíduos, como a liberdade, a livre posse de bens. Era possível, então, suprimir, acabar com a escravidão, a injustiça, a opressão, as guerras e muitos outros aí que colocavam totalmente a sociedade em ponto de discordância. O princípio organizador da sociedade deveria ser a busca da felicidade, que era o ponto crucial de todo o pensamento racional. Ao governo caberia o direito natural, a tolerância com expressão às ideias, a igualdade perante a lei,
a justiça de acordo com a punição dos delitos, conforme aí foi defendida por todos esses pensadores. A forma política ideal variava. Seria a monarquia constitucional inglesa, segundo aí as propostas de Montesquieu e Voltaire, a uma república fundada sobre a moralidade e a virtude, segundo aí Rousseau. Os primeiros teóricos do iluminismo introduziram as bases do movimento ainda no século XVII, influenciado pelas transformações sociais que vinham ocorrendo na Europa, como o Renascimento, a reforma religiosa, a expansão marítimo-comercial e a ascensão da burguesia. O racionalismo foi fundamentado pelo método científico pelo francês René Descartes, isso em 1637, estabeleceu a razão como único caminho para o conhecimento e para as verdades básicas, para atingir o conhecimento mais amplo. O seu primeiro axioma aí ficou totalmente famoso, o chamado cogito ergo sum, o penso logo existo. Segundo o pensamento iluminista, o avanço do conhecimento poderia dar tanto pela via do racionalismo abstrato de Descartes, como pela via do empirismo inglês. Nas ciências exatas, o próprio físico inglês Isaac Newton também revolucionou o pensamento da época, ao afirmar que o universo seria regido por leis próprias que podem ser conhecidas pelo homem por meio do conhecimento científico, por meio da ciência. Os princípios da política iluminista, principalmente o liberalismo, foram formuladas aí por pensadores ingleses, principalmente aí por John Locke, que defendia uma relação contratual entre a monarquia e seus súditos. Para John Locke, o homem possuía direitos como liberdade e propriedade privada e cabia ao Estado proteger esses direitos, o que limitava o seu poder. Os primeiros avanços econômicos, culturais e científicos levaram à crença de que o destino da humanidade era simplesmente o progresso. Ao auge dessa efervescência do século XVIII, o século das luzes, agora totalmente de vento em polpa, além do racionalismo e simplesmente o liberalismo, outros iluministas propunham o anticlericalismo, que era uma posição política contrária ao poder da Igreja. Tendo como exemplo o resultado da Revolução Gloriosa, em que era possível identificar elementos do liberalismo de John Locke, pensadores franceses passaram a defender o fim do absolutismo em seu país. Os três nomes mais significativos do iluminismo francês foram os filósofos, o Barão de Montesquieu, Voltaire e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu foi um dos grandes divulgadores da necessidade de se desconcentrar a autoridade das mãos do rei por meio de uma tripartidação de poderes. E ele propõe tudo isso em uma obra gigantesca chamada O Espírito das Leis. Ele sistematiza nessa obra a teoria que prevê a separação e o equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa foi a base teórica fundamental para a Declaração de Independência dos Estados Unidos e para a sua primeira Constituição, além de servir de base para os atuais estados de direitos democráticos, como eles o Brasil. Voltaire, ligado totalmente à alta burguesia, era um crítico absoluto do absolutismo, era um crítico fervescente aí do absolutismo, da nobreza, principalmente da igreja. Na política, ele foi um dos inspiradores do chamado despotismo esclarecido. Para Voltaire e Montesquieu, a monarquia deveria ser preservada, tendo seu poder limitado pela existência de um parlamento, seguindo o exemplo da Inglaterra. Rousseau era totalmente identificado com a baixa burguesia e, como os trabalhadores miseráveis, posicionava-se a favor do Estado democrático e republicano. Segundo a sua teoria, o governo deve ser feito
pelo povo e para o povo. Daí a sua defesa de república democrática. Para Rousseau, o chamado contrato social era o ponto de partida para um pacto de submissão entre um poder soberano e o indivíduo, que levaria primeiro à formação de uma sociedade para depois ser criado o chamado Estado, que deveria representar a vontade da maioria, principalmente dos menos favorecidos. O contrato social seria um acordo pelo qual os homens abdicam de todos os seus direitos naturais em favor da comunidade, recebendo em troca garantias de liberdade no limite estabelecido pela lei. Foi um dos maiores ideólogos da Revolução Francesa. Mas com isso, os iluministas também condenavam o sistema econômico do antigo regime, o mercantilismo. Os primeiros contestadores, chamados de fisiocratas, como o francês Jacques Turgot e François Quesnay, que passaram aí a entender que a terra era a única fonte de riqueza da nação, em oposição ao comércio, em que há produção apenas na troca. Com isso, foi desenvolvido o grande lema do liberalismo, o laissez-faire, o laissez-passer, o deixe fazer, o deixe passar. Contudo, na obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, aprofundou essas ideias ao afirmar que a economia funcionava por si mesma, como uma mão invisível, e dirigia-se em forte condenação ao mercantilismo, que via o trabalho como uma fonte de riqueza e pregava a livre concorrência e a não intervenção do Estado na economia, fundamentando assim o chamado liberalismo econômico. Contudo, o clima ideológico criado pelos iluministas tornou-se tão forte e difundido que vários governantes tentaram colocar em prática as ideias abordadas por todos esses pensadores. Sem abandonar o poder absoluto, procuraram governar conforme a razão e o interesse do povo. Essa aliança de princípio filosófico e poder monárquico deu origem ao regime de governo típico do século XVIII, o chamado despotismo esclarecido. Os seus representantes mais destacados foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, ministro português, e Pedro Pablo Abarca e Boleia, conde de Aranha, ministro da Espanha. Na Prússia, como exemplo disso, Frederico II, aí, nos anos de 1740 a 1786, discípulo de Voltaire e indiferente à religião, deu à população liberdade de culto. Preocupado com a educação, tornou obrigatório o ensino básico. A tortura foi abolida e organizado um novo Código de Justiça. A liberdade de expressão foi assegurada a todos, embora o rei exigisse obediência às suas ordens. Ao mesmo tempo, Frederico estimulou a economia adotando medidas protecionistas, apesar de contrárias às ideias iluministas. Em seu reinado, a ordem social foi preservada, a Rússia permaneceu em um estado totalmente feudal, com servos sujeitos aos grandes proprietários. Na Rússia, Catarina II, por volta dos anos de 1762 a 1796, atraiu filósofos franceses para sua corte e manteve com eles, sobretudo, Voltaire, que era uma correspondência totalmente regular desse contato. Concedeu liberdade religiosa à população, influenciou mudanças de hábito nas altas camadas sociais que se afrancesaram. A situação dos servos, entretanto, se agravou. Não só a servidão foi mantida, mas também o poder dos proprietários aumentaram, chegando ao direito de condenar à morte o servo que se manifestasse à forma contrária de uma autoridade estabelecida. Na Áustria,
José II, nos anos de 1780 a 1790, pôde ser considerado um observador do movimento despotismo típico no seu plano social, foi o mais longe do que Frederico e Catarina, abolindo a servidão no país, concedendo igualdade a todos perante a lei, uniformizando a administração do império, deu liberdade de culto e direito de emprego aos não católicos. O ministro do rei, Dom José I de Portugal, o Marquês de Pombal, fez aí, por volta de 1750 a 1777, importantes reformas inspiradas nas ideias iluministas. Reformou a administração central, centralizando o poder nas mãos do rei e de seu ministério, remodelou o exército com a ajuda do general inglês e conde de Lippe, reconstituiu Lisboa, devastada em 1755 por um grande terremoto. Reformou e racionalizou o ensino, estimulou a instalação de centenas de pequenas manufaturas, promovendo o desenvolvimento industrial, incentivou a formação da companhia para a agricultura das vinhas do Alto Ouro, que racionalizou a produção e melhorou a qualidade do vinho que seria adapto à exportação. Ao lado disso, reprimiu a Companhia de Jesus, expulsando os jesuítas do reino e das colônias, isso no ano de 1759. Para promover a recuperação da economia portuguesa, o Marquês de Pombal combinou essa política iluminista com as medidas de caráter mercantilista, com a criação das companhias monopolistas de comércio, entre as quais a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, e a adoção de mecanismos protecionistas, com a introdução de taxas alfandegárias mais altas para encarecer os produtos importados e proteger as manufaturas portuguesas. Na Espanha, o ministro Aranha pôs em execução uma série de reformas, também baseado por todas aquelas ideias iluministas. Liberou o comércio, estimulou a indústria de luxo e de tecidos e dinamizou a administração com a criação dos independentes, que fortaleceu aí o poder do rei, o então Carlos III. Só que o iluminismo também trouxe propostas para o Brasil, principalmente na Inconfidência Mineira. Um dos traços aí do iluminismo era totalmente o seu caráter cosmopolita. Os filósofos ilustrados queriam que suas ideias fossem concedidas como instrumento para o esclarecimento do povo e para a libertação das amarras da ignorância, e não fossem úteis apenas para a França, mas também contribuiu para o progresso de todas as nações do mundo. Isso aconteceu de fato, como se pôde ver no caso aí do Brasil, com as propostas de Marquês de Pombal, até mesmo no final do século XVIII, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Salvador e Recife eram centros urbanos, onde as pessoas tomavam conhecimento das ideias que circulavam na Europa, num território totalmente colonizado, que ansiava pela independência. Era natural que as ideias libertárias do iluminismo contagiasse a maioria da população culta, até porque eles tinham contato com a civilização europeia, entendiam as propostas iluministas e queriam expor todas essas ideias no Brasil. Embora a autoridade brasileira proibisse o comércio dos livros franceses, considerados totalmente perigosos e subversivo às obras mais importantes do pensador francês dessa época, foram lidas e discutidas na colônia, onde se teve um pequeno número de pessoas. Dentre essas obras aí, nós podemos citar o Contrato Social de Rousseau, os volumes da Enciclopédia Iluminista, principalmente com as propostas aí da reformulação de Diderot, e a História Filosófica e Política das Duas Índias, os livros que entravam e que tinham acesso ao Brasil, vinha por meio de um contrabando
pelas mãos de pessoas que viajavam para a Europa ou estudantes que, por causa da ausência das universidades na colônia, iam fazer seus estudos em Paris ou em outras universidades europeias. Podemos aí, então, fazer um simples apanhado de que as propostas aí seduziram os mais letrados do século XVIII, né, na América denominada aí por Portugal. Em primeiro lugar, a defesa dos direitos universais do homem e dos direitos e autonomia dos povos, que lhes permitia efetuar, ao mesmo tempo, uma crítica de colonialismo e de escravismo, trouxe aí uma nova visão para a proposta brasileira, para o cenário brasileiro. A partir desse cenário, era possível encontrar em Rousseau, em Voltaire, em Montesquieu e em vários outros verbetes da enciclopédia, materiais inspiradores para a denúncia da tirania e para a crítica do despotismo do clero brasileiro. E ainda um incentivo a uma campanha em favor da educação pública enquanto fator de independência nacional. As ideias iluministas estiveram presentes aí em muitos movimentos contrários ao domínio português sobre as terras americanas, como a Inconfidência Mineira, que acontece em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, e inspirou também os argumentos de muitos abolicionistas, né, na luta pelo fim da escravidão no Brasil. Então o iluminismo ele traz uma visão importantíssima para a gente entender o que estava acontecendo na Europa e principalmente o que respingou em vários outros lugares e também no Brasil. Muito obrigado, essa foi mais uma aula aí como resumão de história. Obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima aula.